bora lá. Eu sei que já tá até muito tarde pra eu falar sobre esse filme, que é o Superman. Mas, bom, eu sou meio do contra, né? Enquanto todo mundo tá aí falando sobre o Vingadores Doomsday, que eu tô pensando em trazer uma análise assim dos trailers, todos os trailers lançados até agora, eu vou contra a maré. Eu simplesmente vou atrás do que isso mesmo, de falar sobre filmes que eu assisti. E um dos filmes que eu assisti não foi nesse ano, não foi em janeiro, mas foi no ano passado, se eu não me engano, lá em novembro ou outubro, quando chegou na Max, um dos filmes que eu assisti foi Superman. E eu tive que assistir ele 2 vezes para entender como esse Superman novo funciona. E eu já vou adiantando pra vocês, esse Superman funciona de uma maneira completamente diferente e igual aos quadrinhos. Então, vem comigo pro vídeo e vamos nessa. Bom, não é surpresa pra ninguém que o Superman é o primeiro super-herói criado no mundo. E se não é o primeiro super-herói criado no mundo, ele é o super-herói mais importante. Tanto que há especulações de que seja um herói japonês ou chinês, se eu não me engano, que foi o primeiro a ser criado. Mas não vou entrar nesse tema não. Mas, mano, quando anunciaram o filme do Superman, eu simplesmente não dava a mínima pra DC. Eu não era muito fã da DC, eu era mais time Marvel nessa questão de cinema. Porque o universo que o Zack Snyder trouxe é completamente diferente. É uma coisa, sabe, uma coisa diferente de tudo. Ele nos trouxe um Superman mais amargo, um Superman mais pé no chão, um Superman mais duro. Tudo bem, existem várias adaptações, mas uma coisa é você querer fazer um Superman estilo Batman. E, falando a verdade, isso de verdade não é bem para ele o Superman, ser um Superman sério, um Superman imponente, sabe? Não que o Superman tem que ser um Superman bobo e frouxo, não, longe disso. Ele tem que ser um Superman sério, mas que seja alguém que quando a pessoa olhe para ele seja um símbolo de esperança, sabe? E aquilo que o James Gunn quis fazer, implementar coisa de Jesus com o Superman ali do Henry Cavill, foi uma coisa bizonha, sabe? Mas esse filme do Superman, quando eu assisti ele, ele prometeu muita coisa, né? Eu assisti o trailer no início do ano de 2025, lá pra fevereiro ou janeiro. Quando eu assisti, eu gritei de emoção, porque era a volta da DC pro cinema, sabe? Tinha que ser logo com o filme do Superman, não podia ser com o filme do Batman. Se fosse com o filme do Batman, eu acho que seria da hora ver uma adaptação do James Gunn. Se bem que eu quero muito que o Batman do Robert Pattinson, se bem que é o nome dele mesmo, Robert Pattinson, acho que sim. Se bem que eu quero muito que o Batman do Robert Pattinson esteja nesse universo, porque pra mim ele combina muito com as HQs do Batman e eu acho que vai ter uma mistura muito boa desse Batman com o Superman. Se eu não me engano, o nome dele é David Foster Snack, ou é o nome do outro, é o David Foster Snack, do primeiro amor. Não lembro, acho que é David Foster Snack sim. Vai estar aparecendo o nome dele aí na tela. Mas então, quando eu assisti pela primeira vez, eu assisti com a minha família, né? Porque era um filme inédito que nós iríamos estar assistindo. Assisti pela primeira vez, gostei. Só que eu fui atrás para fazer algumas pesquisas para que eu não ficasse meio desalertado, sabe? Porque, mano, o tanto que esse Superman dividiu a fandom da DC, uns querendo que o James Gunn fosse embora e que o Zack Snyder voltasse, outros fãs amaram o filme, queriam que o James, falaram que o James Gunn consertou o universo da DC. E sabe, eu tava no meio termo, porque eu não sabia, eu não tinha visto esse filme, sabe? E o tanto de gente que eu vi falando que o Superman não é um Superman quadrinhos, é um Superman bobo demais. O tanto de gente que eu vi que falou que o Superman do Henry Cavill era parecido com os quadrinhos, que quando você vai ver, ele não é nada parecido com o Superman dos quadrinhos, sabe? Então eu fui fazer uma pesquisa, sabe? Eu fui me implementar mais. Então eu fui atrás das HQs, sabe? Das HQs mais importantes do Superman. E das HQ, e da primeira HQ lançada do Superman, né? Que eu não posso falar, nossa, é um show de HQ. Não. É uma história simples, uma história, se não me engano, até que curta. Mas é uma historinha boa de se ler e que fundou o universo de si, né? E
quando eu fui vendo ali a HQ, quando eu depois fui vendo também uma HQ que eu gosto muito, que é o Superman All Stars, nossa, essa HQ é linda demais. Recomendo pra você que você vá atrás dessa HQ. Eu tive que assistir review no YouTube, mas vá atrás mesmo. Mas essa HQ é linda. Eu li não, eu principalmente vi review da clássica e do Superman All Stars. E eu percebi que esse Superman do James Gunn é uma mistura dos dois, sabe? Porque o Superman da HQ clássica, como ele ainda tava numa fase de modelação, de como vai ser o personagem e tudo, ele não tem as mesmas características que o nosso Superman de hoje em dia tem, sabe? Mas, ou melhor, não mais, né? Perdão meu português aí, gente. Mas esse Superman vai mais pro lado do Superman All Stars. Tanto que, se eu não me engano, foi o James Gunn que falou que essa HQ que tem mais base, né? Que foi uma adaptação. Uma adaptação mesmo, porque ali só tem vamos por ali, só tem o design dos robôs, que é a mesma coisa. Acho que o design da Fortaleza da Solidão também. Mas esse filme é fantástico. É um Superman 100% quadrinhos. É um Superman que de início você olha pra ele e fala, um Superman bobo. É um Superman bobo. Um Superman muito infantil. Mas isso não muda ele. Eu percebi que ao longo do filme ele vai dando sim um leve amadurecimento, sabe? E ele vai entendendo como é ser humano, ele vai entendendo como é ter essa dificuldade entre a vida de humano e a vida de Superman, sabe? Ele vai tendo isso. Principalmente também com um relacionamento entre ele e a Lois, que os dois no filme estão nessa, não discussão, mas nesse, como eu posso falar, nesse clímax, tipo, nossa, ela me ama ou não me ama, ele me ama ou não me ama, sabe? Eu não posso falar que é isso porque eu assisti faz tempo, eu tive que assistir 2 vezes pra entender. Mas, mano, esse filme é 10/10. Trilha sonora linda demais, efeitos visuais, nossa, CGI impecável. E ficou 10/10, mano. O roteiro, a construção de personagem que o James Gunn foi fazendo para que esse Superman quando nós olhássemos para ele e víssemos que ele era a esperança, que ele tem na verdade muito mais a amadurecer. O James Gunn literalmente entregou pra nós um universo novo de mão beijada. Ele literalmente, mano, como se ele saísse dessa tela e falasse aqui pra você, ó, um universo novinho do Superman, você quer? Sabe? James Gunn fez isso, mano. E ele fez isso do jeito dele. Né? Então é que esse mano é o James Gunn é o mesmo cara que dirigiu o quê? Guardiões da Galáxia Volume 1 ao 3. E esses 3 filmes são impecáveis. Há quem diga que o primeiro filme é ruim. Há quem diga isso. Mas já que esse filme não é sobre Guardiões da Galáxia, vamos deixar essas especulações para depois. Mas, mano, de verdade, esse filme do Superman é um filme bom. É um filme bom. Um filme que mostra o que é ser o Superman, sabe? Um filme que mostra que o homem bom não se corrompe num mundo onde só há maldade, sabe? O homem bom não se corrompe, gente. Sabe, né? Tô aqui até hoje eu brinco falando que eu sou um punk rock, porque vamos ser sinceros. Pessoas como eu me vejo assim, né? Pessoas como eu e outras pessoas também, pessoas que tentam ser boas o tempo todo, como o Homem-Aranha, o Batman também, que é um super-herói que eu amo muito, e o Superman, sofrem pra caramba, porque ser bom não é fácil, gente, sabe? Você fazer a bondade é muito difícil, entendeu? É que nem aquela metáfora lá que tá escrito na Bíblia também, mas que é um pouco diferente, que fala que o caminho para o inferno parece um céu. Ou seja, a pessoa que faz maldade, ela vê aquilo como se fosse normal, sabe? E o caminho para o céu parece um inferno, porque a pessoa que faz a bondade parece que não ganha nada, parece que ela só ganha mais maldade, sabe? Ou melhor, a pessoa que faz bondade parece que ela só ganha mais maldade, ela é maltratada, sabe? Parece que na vida dela ela não tem quase nada. E falando a verdade, é assim mesmo, gente, porque
nossa, ser bom nesse mundo é difícil, mas não é impossível. Nada é impossível, sabe? Então esse filme do Superman, ele mostrou pra mim um universo no qual ainda tá numa fase de início muito boa, sabe? E que tem muita coisa pra acontecer ainda, e com certeza esse filme foi que fez eu abrir meus braços de volta, agradecer, porque esse filme é um alívio, é um sopro, é um vento tão bom, um vento que mostra esperança e mostra que o universo da DC não está morto. Então é isso, gente. Essa foi minha review do filme do Superman. Eu faço os vídeos meio tarde, demora pra fazer vídeo, não se preocupe. Eu ainda tô vendo a questão de séries aí do canal, porque afinal de contas é um canal sem nicho. Se é um canal sem nicho, então ele não tem, como posso falar, não tem uma coisa específica que ele vai fazer, que eu vá fazer. Mas é isso, viu, gente? Então um grande abraço aí pra você, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço pra você compartilhar esse vídeo com seus amigos, principalmente aquele seu amigo que gosta muito do Superman ou gosta muito da DC, ou que não gosta da DC, envia pra ele mesmo assim, pra ele quebrar o rosto dele, porque a DC é um universo e tanto. E também envie esse vídeo nas suas redes sociais ou pra quem você quiser. Então é isso, gente. Um grande abraço. Jesus ama todos vocês e falou!